Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar sobre o fruto e semente. Vamos abrir o nosso livro na página 190. Vamos lá? Bom, na comunidade de Cesse, as sementes do urucum são utilizadas para pintar o corpo, né? As sementes geralmente são encontradas no interior dos frutos e tanto as sementes quanto os frutos podem ser utilizados pelos seres humanos, tá bom? Vamos ler agora um poema e depois vamos responder algumas questões, tá bom? Fruta saborosa. Toda fruta é saborosa, depende do gosto que a gente tem. Ela serve de alimento pro bicho da goiaba também. Da fruta sai a semente, que ao plantar germina, e assim tão de repente vira árvore frutífera. Olha que legal esse poema. Fala sobre a fruta, né? E a questão número 1 pergunta assim: de acordo com o poema, para que podemos utilizar as frutas? Bom, a gente pode utilizar as frutas para várias coisas, né? Para fazer suco, até mesmo para a gente comer, né? Como fonte de alimento. A gente pode fazer doces, a gente pode fazer bolo, várias coisas com as frutas. A questão número 2 também pergunta assim: o que acontece com a semente após ser plantada? Bom, como vimos no poema, tem uma parte que fala que ao plantar a semente, ela germina, dando origem a uma nova planta. E a questão número 3, ela pergunta assim: o poema fala que toda fruta é saborosa, dependendo do nosso gosto. De qual fruta você mais gosta? Bom, eu, tia Bia, gosto muito, mas muito mesmo, de morango. É uma das minhas frutas favoritas. E a de vocês? Qual que é? Nas plantas, os frutos geralmente envolvem e protegem as sementes. Os frutos podem apresentar diferentes formatos, cores e gostos. E muitos deles fazem parte da alimentação humana e de outros animais. Vamos ver? Igual aqui, o açaí. O açaí é utilizado como alimento por diferentes animais, como o ser humano e a ave jacupiranga, né? Essa ave se alimenta do açaí, né? E temos também o caqui. O caqui serve de alimento para o ser humano e diversas aves também, como o bem-te-vi. A semente é a parte da planta que pode dar origem a uma nova planta. E para que isso ocorra, a semente precisa germinar, tá? Ou seja, ela precisa brotar. E vamos ver a germinação da semente e o desenvolvimento de um milheiro. Quando a semente de milho encontra condições ambientais adequadas, como água, gás oxigênio, temperatura, luz solar e entre outros, ela germina, dando início ao desenvolvimento de uma nova planta. Vamos ver?
A primeira parte da planta que se desenvolve é a raiz. Em seguida, é o caule que se desenvolve, né? E após alguns dias, já é possível identificar a planta jovem com raiz, caule e folhas. E por último, a planta adulta completa seu desenvolvimento, né? E já é capaz de se reproduzir, tá? O número de sementes nos frutos também pode variar. Alguns possuem apenas uma semente, enquanto outros frutos possuem muitas delas, igual a manga. A manga possui uma semente só, assim como o pêssego, o abacate. Essas frutas, tudo tem uma semente só. E já o mamão, ele possui várias sementes, assim como o morango também, o melão, a goiaba. Todas essas frutas possuem várias sementes. Dispersão de semente. Vamos observar essa imagem e vamos responder duas perguntinhas. A primeira pergunta: o que o animal está fazendo? Bom, como vocês podem ver, esse macaquinho, né? Ele está comendo frutos, né? Está comendo os frutos da jaca, né? A pergunta número 2 é como o animal da imagem pode ajudar a espalhar as sementes no ambiente. Bom, os animais, né, igual esse macaquinho, ele pode deixar a semente cair no solo, né, ou então levar para outro local e entre outras possibilidades, né? E muitos animais se alimentam dos frutos das plantas, né? E ao comer os frutos, eles podem, né, como eu falei, deixar as sementes caírem no solo. Ou então, como eu falei também, podem carregar para outros locais ou ainda eliminá-las nas fezes, né? Todas essas ações ajudam na dispersão das sementes, ou seja, ajudam a espalhar as sementes no ambiente. Além dos animais, a água e o vento também espalham algumas sementes no ambiente. Vamos ver? Temos aqui, as sementes dispersas pelo vento, igual os frutos do dente de leão, que são leves e possuem estruturas semelhantes a uma pluma, facilitando a dispersão da semente pelo vento, né? E temos também as sementes dispersas pela água, igual o coco que flutua na água, facilitando sua dispersão pelos rios, mares e oceanos, tá bom? Agora, vamos para as atividades, na página 193. Número 1. Relacione cada um dos frutos da coluna da esquerda com suas respectivas sementes. Lembrando que tem frutos que possuem uma semente, né? E frutos que possuem várias sementes, né? Igual aqui, o pêssego. Ele possui uma semente ou várias sementes?
Vocês vão descobrir e vão ligar o pêssego na semente dele, tá? Número 2. Numere as imagens abaixo de 1 a 4 na ordem em que ocorre o processo de formação de uma nova planta. Vocês lembram que a tia explicou lá na página 191 sobre germinação? Então, vocês podem estar voltando lá para fazer a questão número 2, tá bom? Número 3. Alguns peixes se alimentam dos frutos das plantas encontradas principalmente na beira de rios e lagos. Essas plantas vivem em áreas que ficam alagadas durante parte do ano, fazendo que alguns frutos fiquem sob a água, tá? E o pacu é um peixe que se alimenta dos frutos de uma palmeira conhecida como tucumã. Após consumir o fruto, o pacu libera a semente da palmeira na água, tá? Letrinha A. Qual é a importância do pacu para a palmeira tucumã? Então, o pacu, que é o peixe, ele ajuda na dispersão das sementes. Mas, tia Bia, o que é dispersão? Dispersão é o espalhamento, a distribuição. Então, o pacu, ele ajuda na distribuição das sementes, ou seja, ele leva essas sementes para outro lugar, tá? Letrinha B. Qual é a importância da palmeira para o pacu? Agora é diferente. A letrinha B pergunta sobre a importância, né? Por que essa palmeira é importante para esse peixe? Bom, quando a semente cai e o pacu come, essa semente serve de quê? Ela serve de alimento para esse peixe. Então, a palmeira fornece, né? Ela é importante porque fornece alimento para o pacu. Letrinha C. Quando caem na água, as sementes podem ser carregadas pela água do rio. No entanto, os pacus carregam as sementes da palmeira para locais que a água não é capaz de levar. Qual é a importância do pacu nessa situação? Letrinha C. Quando caem na água, as sementes podem ser carregadas pela água do rio. No entanto, os pacus carregam as sementes da palmeira para locais que a água não é capaz de levar. Qual é a importância do pacu nessa situação? Então, como a tia já falou, a importância do pacu é que ele leva essas sementes, fazendo com que as palmeiras cresçam em diversas áreas. Porque se não tivesse a ajuda do pacu, as sementes que caíssem na água iam ser levadas por correnteza abaixo. Então, as palmeiras só iam nascer no final do rio. Por isso que o pacu é muito importante, porque ele pode levar as sementes para cima, porque quando ele se alimenta, ou seja, quando ele coloca as sementes na boca, ele pode levar para outros lugares, fazendo assim a dispersão das sementes, tá bom? E assim terminamos
a nossa aula de hoje, tá bom? Um beijo, meus amores!